Hoje a gente vai fazer aí uma live com uma pessoa super especial, que eu sou fã de carteirinha, uma amiga que eu encontrei aí na jornada do desenvolvimento humano. E ela vai contar um pouquinho da história dela, dos métodos que ela trabalha com desenvolvimento de liderança e vai contar também um pouco sobre os desafios, né, que a gente tem aí no desenvolvimento de líderes. Então, hoje o tema é desafios da liderança e convido ela, Isabel Afa, para fazer parte da live de hoje. E bacana dizer para vocês também que nesse momento a gente está aí convidando as pessoas para participar da mentoria Líderes que Inspiram. É uma mentoria que trabalha aí 10 competências da liderança, trabalha o papel do líder de pessoas e trabalha também 8 encontros, né, com líderes online durante 8 semanas aí para falar sobre temas importantes de gestão de pessoas, tá? E agora eu vou convidar a Isa para entrar aqui com a gente. Boa E aí, noite, Bel! Que boa noite, saudade de Bia, de você! estar com você. Tá aqui, ó, Tão bom, né? bom demais. A gente se encontrava sempre na mentoria, agora a gente se vê menos, né? Agora a gente se vê menos. A mentoria agora passou para ser quinzenal, Bel. Então a gente Ah, é? está se vendo mais espaçadinho, os Eu acho que é uma boa. participantes. Tem É mais bom, tempo. né? Porque a gente tem tanta ação para colocar em prática, né? Verdade. Obrigada, Bel, seja muito bem-vinda, viu? obrigada. Estou muito feliz de compartilhar com você, né? A gente já fez outras lives juntas. Toda vez o pessoal elogia bastante aí o conhecimento que você agrega, o quanto você traz de fato esse conhecimento, essa sua experiência, sua vivência tem muito valor. Então, parabéns também pelo trabalho que você vem fazendo. Ai, que bom. Eu fico feliz de da gente poder acompanhar a troca uma da outra, né? Para quem está entrando aí, a gente vai se apresentar para vocês, mas para a turma que veio pela Bel, eu sou a Milene da Progresso Humano, e para a turma que é a minha turma, eu conheci a Bel dentro de uma mentoria de executivos, né, feita pela Slack. E eu lembro que quando eu comecei a trazer os pontos, a Bel falou: Nossa, eu também tenho esses pontos aqui, vamos trabalhar, vamos trocar figurinhas, né? Porque nós duas trabalhamos aí com o desenvolvimento de liderança, a gente trabalha com recursos humanos, então tem bastante coisa bacana para compartilhar e trocar aqui com vocês. E como eu gosto de gente talentosa aqui, né, para compartilhar coisa boa, para compartilhar coisas que façam sentido e que gerem insights aí do lado de quem está ouvindo a gente, convidei a Bel. Então, vou pedir, Bel, para você se apresentar, contar um pouco da sua trajetória para as pessoas. Bacana. Bom, eu sou a Isabel, eu tenho 44 anos, sou mãe da Júlia e da Manuela, esposa do Gustavo. Eu estou no RH, nesse mundo corporativo, há 30 anos. Dia 2 de maio desse ano, eu fiz 30 anos de carreira. Legal. E nos últimos 20, só voltado para desenvolvimento. Então, trabalhei no desenvolvimento de BPs, transacionando em todas as áreas, desenvolvendo a liderança interna. Quando foi na pandemia, eu meio que dei uma surtada, né? Acho que todo mundo, né? Muita gente deu uma surtada. E eu não tenho o hábito de ver TV, então eu não assisto notícias. Então, sou uma pessoa meio alienada, assim, meio. Não alienada, mas Eu avessa. também não curto muito. Agora eu tô compartilhando. Também não gosto de assistir televisão, não. Pois é. E aí, as pessoas que vinham conversar comigo, a grande maioria vinham com um momento de tristeza, com uma dor, né? Parece que a gente deixou de compartilhar coisa boa. Era o sentimento que eu tinha, sabe? Só falando de morte, de doença, de pessoas que perderam emprego, de empresas que fecharam. Então aquilo foi me deixando tão mal, que eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Então, Sim. ficar só no corporativo, para mim, era como se eu comecei a me sentir numa gaiola. Falei, quer saber? Uhum. Fazer alguma coisa. Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas eu queria tentar, de alguma forma, ser mais útil. Era essa sensação, sabe, que eu tinha. E comecei É a como juntar. se tivesse, é como se tivesse um ouro na mão que você pudesse compartilhar com mais pessoas, né? Porque o nosso cenário lá na empresa que eu trabalho foi completamente diferente das outras pessoas. Então a gente cresceu absurdamente nesse período. A gente conseguiu Uhum. desenvolver muita coisa. E sendo indústria, e é um item essencial, então a gente não parou, né? Ao contrário Uhum. de muita gente que parou.
E aí eu falava, mas não é possível que a gente está trabalhando tanto, tem tanta coisa, desenvolvendo tanta coisa, crescendo tanto, e tanta gente parando, tanta gente quebrando. Então foi me batendo meio que um desespero. Então até um Uhum. dia o chefe me chamou e a gente conversando, eu falei, olha, eu vou precisar abrir a caixa preta. Preciso mostrar para as pessoas o que a gente faz. E ele super compartilhou desse sentimento, sabe? De poder ajudar um pouco mais a comunidade, a princípio, as pessoas que estavam mais próximas da gente. Então a gente acabou Uhum. desenvolvendo atividades, comecei a empreender. De uma maneira assim, muito sem saber exatamente o que eu queria fazer, mas queria ser útil. Era essa. Ai, vamos tentar inspirar essas pessoas, vamos trazer. Comecei a fazer live com pessoas que também estavam se desenvolvendo bem, que os negócios cresceram na pandemia. Falei, não, vamos compartilhar coisa boa, tirar um Uhum. pouco a ação, né? De que, nossa, tanta gente morrendo, tanta gente desempregada. Não, tem Não. isso mesmo. A gente não vai ser hipócrita, não é isso. Mas vamos esparramar mais, vamos trazer, vamos compartilhar coisa boa. Esse era o objetivo. E aí comecei com esse trabalho e hoje eu estou mentorando tanto individual como em grupo, com foco em gestão e liderança, né? Com o objetivo de fato de promover uma liderança mais inspiradora, uma liderança mais forte, mais preparada, mais segura na atuação Uhum. das pessoas, né? É, Uhum. é uma joia que precisa ser lapidada. E a liderança, Exato. há a possibilidade de se aprender, então é muito bom quando você percebe o quanto as pessoas começam, de fato, a trabalhar com mais leveza, parece que tiram um fardo, né, das costas, de fato, levando toda a condução do seu trabalho, desenvolvimento, porque o líder vai estar desenvolvendo outras pessoas o tempo todo. O Então, tempo todo. quando ele começa a fazer isso com um método, quando ele começa, de fato, ele desperta para as possibilidades que ele tem de uma forma estruturada, nossa, o cenário muda. E eu tô Uhum. com tudo isso, sabe, Milene? Eu acho que tem sido uma fase muito, muito. Nossa, tô muito grata pelo momento que eu tô vivendo de poder, de fato, desbravar aí, né? E uma atuação mais ampla, então o digital nos favorece, porque a gente Muito. trabalhar com gente de tudo quanto é lugar, não tem aquela restrição, não é só a nossa cidade, querendo ou não, é no nosso cantinho, na nossa casa, ou no nosso escritório que seja. Então existe um conforto também, né? A gente ganha tempo e por aí vai. Mas enfim, basicamente é isso. E é muito bom ver esse olhar, né? Para quem tem muita gente que é líder aqui e que também empreende. E esse olhar da gente começar quando você falou de abrir a caixa preta, eu lembrei de uma série que está acontecendo na Netflix, que chama Uma História de Várias Mulheres, alguma coisa assim, o nome da série, que fala exatamente sobre isso, que todo mundo tem questões, talentos que estão guardados consigo. E Uhum. esses talentos, eles estão guardados ali. Às vezes a gente nem sabe que eles existem, né? E aí, de repente, quando você começa a se abrir ao novo e testar possibilidades, eles afloram. Então, é muito gostoso ver esse movimento. E aí, pegando gancho com isso, nessa questão dos atendimentos individuais, a mentoria que você faz para liderança, o trabalho que você tem feito aí no desenvolvimento, né, de gestores de pessoas, o que você vê que são os maiores problemas que a gente encontra aí no dia a dia da gestão de pessoas? Legal. Uma coisa que é muito comum, que a gente já sabe, mas que a gente muitas vezes empaca. Comunicação, por exemplo, né? A comunicação assertiva. Ela não é simples, muitas vezes a gente não conhece as pessoas que a gente está liderando. Às vezes, Uhum. o volume de atividade hoje que está sob a responsabilidade de um líder é tão grande que ele acaba não conseguindo ouvir as pessoas, não é nem ouvir, é escutar mesmo, né? Vamos colocar o verbo correto. Ele acaba, Correto. mas ele tem que fazer, ele tem que entregar. Então, muitas vezes a liderança fixa tanto no resultado, e hoje o líder ele precisa olhar, né, de uma forma mais estratégica para essa questão de gestão, que ele acaba negligenciando um pouquinho esse lado de escutar o outro, de entender como aquela pessoa de fato entende. E aí na comunicação ele acha que ele está sendo muito claro, que ele está de fato agindo com muita clareza, demonstrando o que precisa ser feito, mas nem sempre é assim, porque cada um tem uma forma, né, de perceber. Então eu vejo que a comunicação hoje segue sendo um dos maiores desafios da liderança, porque tem toda a questão do engajamento, a questão
querendo ou não, nesse cenário de pandemia, de tudo novo, vir absenteísmo, que o líder tem que gerir isso, não é uma coisa fácil, né? Porque hoje não tem mais aquele conforto, as empresas não trabalham mais com gente sobrando. Então, gerir tudo isso não é uma coisa fácil. Mas eu vejo que a comunicação ainda segue como um grande desafio. E Porque quando a gente fala de comunicação, ela está associada a ferramentas, mas também a soft skills, né? Com certeza, com certeza. A questão de empatia, né? E na empatia não só naquela sensação de se colocar no lugar do outro, mas é sentir o outro, né? É de se conectar de fato com o outro. Porque uma coisa fala, poxa, como será que ele tá se sentindo? Ou, sei lá, perdeu alguém, né? Ou tem alguém doente. Só você refletir sobre isso. É de fato se você se conectar com a dor do outro. Para você de fato entender o que a gente poder, nesse cenário, extrair o melhor que ele pode te entregar naquele momento. Então, isso é, de fato, a soft skills não tem como escapar disso, né? Ele precisa, de fato, como que eu posso dizer, se desenvolver com esse olhar. Olhando para o próprio, entendendo que perfil que aquela pessoa tem. Então, eu falo, quando os líderes despertam para isso, que eles conseguem enxergar o perfil dos colaboradores e direcionar uma comunicação mais assertiva, se colocar no lugar daquela pessoa, fazer as perguntas, mas não é qualquer pergunta, né? É fazer a pergunta certa para direcionar para esse desenvolvimento. Porque, às vezes, quando você, de fato, tem no seu time pessoas fortes, pessoas que vão agregar para você. Eu brinco assim, né? Com essa coisa toda de empreender, eu acabei deixando a minha jornada. A minha jornada hoje ela é uma jornada muito menor. Eu trabalho dois dias, 3 dias no máximo por semana no corporativo e o restante empreendendo. Que delícia que é quando o seu time faz sem você. Quando Gente, isso é uma delícia. É maravilhoso. E sabe uma coisa? Eu não sei como que funciona aí para você, mas uma coisa que eu trabalho muito com os meus líderes aqui é a questão da comunicação assíncrona. Porque agora, cada vez mais, cada pessoa está em um momento. Então, não tá todo mundo aqui na minha frente e falar, pessoal, para aí, vamos falar lá, rapidinho. Vamos lá. Não dá. Então, como líder, eu preciso olhar essa questão da comunicação assíncrona e trabalhar muito bem ela e trabalhar o óbvio também, né? Porque quando você fala de absenteísmo, quando você fala de turnover, isso tem muito a ver com a falha de comunicação também do líder. Não é só isso, são uma série de fatores, né? Mas também tem a ver. Com certeza. Interfere, né? Então, quando o líder ele consegue colocar nessa posição e, de fato, fazer as perguntas certas, direcionar para esse aprendizado, conduzir, esquecer que... Porque, às vezes, ele fica preso naquelas formalidades, né? Ele tem que vivenciar mais o processo. Eu vejo isso como um grande diferencial que a gente tem trabalhado. Então, vivenciar mesmo. Feedback é contínuo, é constante. Não deixa um momento reservado para dar um feedback. Não. Se tem uma coisa muito legal, eu pontuo ali. Se tem que corrigir, é na hora. Então, eu faço junto. Eu estou junto com ele, entendendo a dificuldade, às vezes, né? Às vezes a gente fica colocando na cabeça que todo mundo pode, todo mundo pode, todo mundo pode. Todo mundo pode mesmo, mas cada um é único. Sim. Ai, saúde para mim. Saúde. As pessoas são diferentes. Então, o limite de um não é o limite do outro. Um pode mais, um pode menos. Não é que pode menos, é que o limite dele é diferente. Então, quando o líder está junto, quando o líder está junto, vivencia o processo e desenvolve as pessoas, ele de fato consegue um resultado diferente. E não fica com aquela... Se ele tiver que começar, tipo assim, tá uma catástrofe o time. As pessoas estão saindo, o volume de trabalho está aumentando, ele está sendo cobrado pelo trabalho. Por onde que você começa? Onde você sugere para esse líder começar a desenvolver aí a liderança dele? Legal. Milene, a gente trabalha com a metodologia Lean, tá? Boa. Não no sentido de caixa de ferramentas. Não é um estilo de liderança. Lean, o líder Lean é uma filosofia, é uma estratégia, é uma mudança de mentalidade. Então, a gente tem as 7 práticas, né? Que a gente chama 7 práticas do liderar com respeito. A primeira coisa que ele vai fazer é ir e ver com os próprios olhos.
Por que que isso é importante? Porque ele tem que ir lá, que a gente chama de Gemba, que é o local onde as coisas acontecem, e ele vai observar, ele vai sentir na pele o que aquele colaborador está sentindo, de repente, e entender quais são as dificuldades que ele vivencia. Porque a partir do momento que ele faz isso, que ele se coloca na posição do liderado, ele vai vivenciar o cenário do liderado, ele vai poder, de fato, perceber as necessidades que ele tem, as dificuldades que ele encontrou no processo. Ele consegue enxergar oportunidades de melhoria. Então, quando ele vivencia todo esse cenário, primeiro que já muda o olhar do liderado, né? Com então, certeza. Tipo assim, tem uma pessoa aqui, né? Tem uma pessoa comigo. Inclusive, tem um livro aqui, eu vou até mostrar para vocês. Quem tá na liderança aí, leiam esse livro, ele é muito legal. E ele fala exatamente sobre isso que a Bel tá falando, de se aproximar das pessoas, seja um ser humano com outros seres humanos, né? Exatamente. E aí, depois que você fez tudo isso, na grande maioria das vezes, uma liderança tradicional, o que ele vai esperar? Que o líder determine uma ação e comece a fazer a ação. Dentro do processo da liderança Lean, não. Ele vai desafiar os liderados para que juntos possam construir saídas, fazer Kaizen, propor melhorias, para que aquele ambiente seja, de fato, um ambiente mais produtivo, um ambiente mais seguro, um ambiente onde as pessoas conseguem, de fato, entregar o resultado, se sentem motivadas, se sentem com vontade de fazer a coisa acontecer, sabe? Então, é um processo nesse contexto. Então, ele vai fazer pergunta, ele vai ensinar, ele vai direcionar, mas ele vai permanecer junto. Então, é uma prática diária, onde ele vai estar ali com o liderado dele o tempo todo. Depois que ele desafiou, o que vai acontecer? Ele vai começar a receber, né? Essas oportunidades de melhoria, essas sugestões, esses kaizens. Ele precisa escutar, mas é escutar de verdade. Não é escutar para concordar, não é escutar para discordar, mas é escutar para entender de fato e apoiar o processo, que o quarto passo é o ensinar, para que aquela sugestão de fato se torne realidade. Porque se a pessoa teve a capacidade de parar, observar e trazer uma oportunidade de melhoria, talvez a comunicação ainda não seja tão fluente, não seja tão clara, tão limpa, que ele consiga entender de cara. Então, ele precisa voltar e entender com ele. Então, ele vai, de fato, escutar e aproveitar toda aquela oportunidade que o colaborador trouxe para ele. Então, eles vão aprender juntos, né? Aprender já é o segundo passo. Mas é um processo, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. E conforme ele vai, de fato, ali aplicando o que está sendo, a melhoria que foi sugerida, ele vai apoiando aquele processo, fazendo os ajustes necessários, vai sempre fazer pergunta no sentido de estimular. Se não deu certo, ele vai corrigir a rota, mas ele não vai corrigir a rota sozinho, ele vai corrigir junto com os liderados dele. E é um dos erros, inclusive, muito comuns da liderança, né? Quando vê o erro acontecer, ele não ensina, não educa para que o erro aconteça de novo. E aí fica num ciclo vicioso. Com certeza. E uma coisa interessante que a gente trabalha, e é uma coisa que às vezes a gente fala, né? Nós temos muita pressa. Nós somos uma geração apressada para resolver rápido. Mas nem sempre o resolver rápido eu resolvo de verdade. Às vezes eu só tenho uma ação paliativa para aquele problema. Então é importante que o líder também tenha essa clareza de resolver o problema na causa raiz para ele não acontecer de novo. Porque a gente pode errar. Quando você trabalha numa empresa que tem lá os seus valores como inovação, onde você vai estar desenvolvendo coisas novas, quando está aberta a essas novas possibilidades, você vai errar. Não tem como não errar. Só se você não fizer. Mas você precisa aprender com o seu erro, né? E aí, nesse processo de aprendizagem, é resolver o problema na causa raiz. Então, eu resolvi, mas voltou. Não, então você não resolveu na causa raiz. Você pode ter amenizado o problema, pode ter criado soluções de melhoria que já não trouxe o problema com tanto impacto, mas ele, de fato, não foi resolvido. Então, vamos voltar lá, junta de novo o pessoal. O Lean favorece com uma série de ferramentas, tem outras também, né? Que não precisa nem ser Lean, que pode ajudar o processo. Tem muitas ferramentas científicas que podem nos ajudar a explorar o problema para, de fato, traçar uma solução que seja efetiva e eliminar
esse problema de vez. Então, é muito importante. E trabalhar em equipe, porque esse processo todo é um processo de estar trabalhando em equipe, né? Não tem, Totalmente. não tem como ele fugir. E quando a gente fala trabalhar em equipe, soa como algo comum, né? Mas é trabalhar de verdade. É você, de Uhum. fato, oportunizar as pessoas que estão ali no seu time de fazer parte desse resultado. Então, o resultado não é só dele, né? O resultado ele foi construído pelo aquele time. As pessoas se sentem mais importantes no processo, elas se sentem parte daquilo, donas do que elas estão de fato desenvolvendo, e com isso ele vai conseguir um resultado diferente. As pessoas estarão mais engajadas no sentido de compromisso mesmo, né? Com Uhum. aquele, Uhum. aquele processo, com aquele resultado que é um objetivo comum. Uhum. Ô, Bel, quando você fala da. Esses são os 7 passos, certo? Do Lean Então, que você comentou. Hã? são as 7 práticas que a gente chama. Ótimo. Que é seu mesmo esse método, né? Esse é do Lean. Ah, então, Eu isso que eu ia trabalho em cima perguntar. da Porque metodologia Lean. Esse é o o Lean, processo. ele fala exatamente isso, né? De você trabalhar em cima da necessidade, de você não trabalhar com fartura e também não trabalhar com escassez. O Lean tem essa filosofia também. Sim, Como que isso se adequa à questão da liderança? é processo enxuto. Ah, E é tá. um processo que, assim, qualquer resultado quando você vai trabalhar, então a gente vai estar o tempo todo a gente vai estar estimulando as pessoas a fazerem melhoria. Seja no produto que ela está trabalhando, no ambiente de trabalho, no meio onde ela atua, né? Então, é um processo Uhum. que brinca. Já fez seu Kaizen hoje? Que é de fato para você. Então, é algo que a gente trabalha para a melhoria das pessoas que estão na empresa, dos clientes, da comunidade como um todo. Essa é a Uhum. filosofia, vamos dizer assim. Então, tem que trazer melhoria para o processo. Esse é o Tá. objetivo. Então, o líder Uhum. Lean é um líder que não aceita retrabalho, porque o retrabalho, ele entende como um problema e problemas existem para ser resolvidos. Ele precisa expor problema. Então, muitas vezes, em algumas empresas ou alguns líderes acreditam que eu estou entregando resultados se a minha área não dá problema nenhum. Né? Não, na minha área não Não tem problema. necessariamente, né? Não necessariamente. Na verdade, para a gente, não ter problema é um grande problema. Alguma coisa a gente não está fazendo. Ou a gente não está Uhum. ou a gente não está se desafiando, a gente está meio que estacionado, a gente enxerga como algo cômodo, né? Porque se eu estou mudando a mentalidade, trazendo coisas novas, fazendo coisas novas, oportunizando para as pessoas fazerem algo novo, eu tenho que ter problema. É isso que Uhum. vai evitar, de fato, todo o processo que está sendo realizado. Então, a gente fala que ter problemas é ter presentes. É assim que a gente lida no dia a dia. E a gente está lá para quê? Para resolver. Você sabe que aqui a gente fala que a gente precisa se apaixonar pelo problema. É bem isso Se mesmo. apaixone pelo problema. Não busque de cara a solução. Vamos estudar o problema. Estude o Entenda. problema. Entenda o problema, né? A gente trabalha bastante aqui também com 5 porquês, de não ficar muito já tranquilo com a primeira resposta. E de ter um grupo multidisciplinar participando disso Super, junto. super importante. E os porquês, quando você chega no terceiro, dá a sensação de que, nossa, já é isso. Nossa, Já deu, né? Tipo, já tá agora a bom, gente... né? Não, vamos insistir um pouquinho mais. Vale a pena. É muito bom. E Não é só aí, ser Bel? Hã? persistente, não é só ser Tem. resiliente, é ser persistente, né? Assim, se você pudesse resumir o que é extremamente essencial para se tornar um líder, ao seu ver, o que é essencial? Olha, vontade de fazer a coisa acontecer, para mim, é essencial. Eu acredito muito que quando você toma essa decisão, e aí a decisão mesmo, eu quero fazer, eu quero ser um líder diferenciado, eu quero fazer diferença na vida das pessoas. Não é só olhar para o resultado ou olhar para a pessoa apenas, mas olhar no contexto que ela vive. Então, quando ele está Uhum. treinado a liderar com coragem, com vontade, eu acredito que ninguém segura. A Rê colocou aqui desafios. É bem esse olhar que você trouxe, né? De fazer a coisa acontecer, olhar para desafio, olhar para o novo. Isso tudo, Isso. né? É isso tudo. Porque por mais que eu possa falar N coisas, a pessoa tem que ter isso, aquilo, mas se ela não tiver
aquele desejo mesmo, sabe, de realizar, se ela não tiver nessa pegada, por mais que ela tenha ferramentas, ela pode ter uma caixa, um arsenal de ferramentas à disposição dela. Ela não vai conectar com as pessoas, ou ela não vai conectar com o negócio, ou ela não se conecta com a entrega que precisa ser feita. Então ficam elos soltos, sabe? A roda não gira, porque ela tá lá, tem coisas que não conecta. Então é importante você escolher se a companhia que você está trabalhando tá alinhado ali com o que você acredita, com os valores, né? Nossa, acho que a gente nunca falou tanto disso nos últimos anos, como nos últimos anos, né? Ficou muito latente isso mesmo, Bel. É muito interessante. Eu estava vendo essa semana, ano passado, uma pesquisa da Reis de salarial e por que as pessoas trocam de trabalho? Como a curva mudou. Então, hoje as pessoas estão mais felizes, porque quem não estava feliz saiu, não aguentou esse cenário todo e acabou. Então, o percentual de pessoas felizes no trabalho aumentou. E eu atrelo a isso, eu acredito que as pessoas mudaram de fato, olhando mais para o que se conecta com ela mesma, né? Então, faz sentido para mim o propósito que essa organização tem? Se conecta comigo? Não que os valores precisam ser idênticos, precisam ser iguais, não precisa ser isso. Mas tem que haver uma conexão, eu preciso acreditar naquele propósito. Né? Porque senão o fardo é pesado demais. E aí você não tem essa vontade de fazer a coisa acontecer, que foi o que você trouxe, porque você tá ali só pelo dinheiro, e não é o dinheiro que faz a diferença. Não, o dinheiro é mais a consequência, né? Porque, Muito olha, mais. se a gente olhar esse cenário todo, a pessoa precisa estar aberta à mudança. Como é que eu vou estar aberta a um cenário onde eu não acredito? Num cenário Exato. de trabalho só pelo valor, pela remuneração, pelo dinheiro, como Bel, você. você até comentou esse ponto da Reis, e eu lembrei da GPTW esse ano, saiu o resultado já desse ano, da Great Place to Work, e a sua empresa participa da Great Place? Não. Não, ainda Pode? não. A gente fez o levantamento, mas não seguiu com a certificação ainda. É uma empresa pequena aqui, né? Ah, tá. A Libis já está no terceiro ano, se eu não me engano, terceiro ou quarto ano, e a gente entrou esse ano de novo, né, para o ranking. E aí, uma coisa legal, e aí voltando aqui para o Chapéu Progresso Humano, a GPTW ela traz uma questão, né, que quando eles pegam toda a população brasileira, eles perguntam para elas assim, o que que faz você permanecer dentro da empresa? Aí tem várias perguntas, né? Várias possibilidades de resposta, e eles podem escolher uma resposta. Quem escolhe alinhamento com os valores da empresa e quem escolhe a possibilidade do meu desenvolvimento pessoal e profissional aqui dentro, tem um índice de satisfação, que é o orgulho de trabalhar no lugar e tal, acima de 90%. Olha isso. E quando a gente pega as pessoas que colocaram que estão ali pela remuneração e benefícios, o índice de satisfação é de 75. Nossa. Muda drasticamente. E a Muda. média das melhores empresas é de 83 para cima o índice de satisfação. Então, para você ver como não é só a remuneração. É um dado importante, mas não é só isso. Com certeza. Né? Aqui, esses dias a gente estava conversando. De fato, ninguém vai trabalhar só porque gosta e com um tapinha nas costas. Não é esse o cenário. Mas, de Não, não fato, é isso. tá mais. Já foi É o tempo que isso. estavam apenas remuneração. Pode até ser atrativo no primeiro momento, mas rapidamente é como se a ficha caísse, né? E a gente percebesse que não, eu preciso de mais. Não é só E isso. até eu não entrei nessa pesquisa para ver, eu só passei por ela no LinkedIn, mas eu vi escrito assim que agora, cada vez mais, as pessoas têm trabalhado com mais de 2 empregos ao mesmo tempo. Não sei se você leu esse. Eu vi Estava sim. rodando. Então, quanto mais eu puder ter esse olhar de liderança, melhor é para eu poder ter essa tomada de decisão, seja liderar a mim, quanto liderar pessoas, né? E aí, para a gente fechar, que tá uma delícia, eu ficaria um tempão aqui falando sobre todos esses temas de desenvolvimento humano. Conta pra gente quais os soft skills necessários para liderança. Vamos lá. Então, a gente falou um pouquinho da empatia. Uhum.
acredito que a questão da resiliência, da persistência, da Uhum. flexibilidade, né? Hoje em dia, se você não tiver, de fato, aberto às mudanças e não conseguir ter aquele jogo de cintura para jogar o jogo, Uhum. vai ter muita dificuldade de permanecer no mercado. O que mais que a gente pode colocar como algo importante? Essa questão do relacionamento mesmo, de engajar as pessoas, de conectar com as pessoas. Talvez saia um pouquinho dessa curva, mas praticar, ter o olhar da inteligência emocional para você todos os dias, sabe? Eu acho que a gente Sim. precisa disso como deveria, né? Muito, Uhum. a gente prefere negar o que a gente está sentindo do que, de fato, Uhum. assumir o momento e entender se ele está adequado para o momento que a gente está. Eu vejo que os líderes que conseguem, de fato, ter esse olhar para como está, né, a sua saúde emocional e praticar isso, olhar para ela, olha, isso aqui é um músculo que eu tenho que praticar para ser forte. Eu entendo que ele acaba tendo mais dificuldade. Uma outra soft skills que eu acho interessante, não é obrigatória, mas que faz diferença para o líder é exercitar a criatividade. Porque eu Boa. poderia ter organização, planejamento, né? Mas isso meio que já é Uhum. uma coisa natural hoje dos profissionais. Mas a questão da Uhum. criatividade, às vezes as pessoas falam, eu não sou criativa e não liga para isso. Mas Uhum. a gente pode sim estimular, né? Uns mais, Uhum. mas meios de engajar o nosso time, meios de encontrar dessa forma de conexão, né? Vai Uhum. ter no nosso time que é muito falante, vai ter gente que é mais retraído. Então, mais você exercita a sua criatividade de estar junto das pessoas, mais você extrai esse resultado e a satisfação no trabalho, que é uma coisa muito importante, como você comentou, né? Muito. E aí, o que eu gostei, você trouxe aqui, então, ó, empatia, resiliência, a persistência, flexibilidade e a criatividade e o relacionamento. Tudo isso só pode acontecer com a prática. Praticar, praticar, praticar e praticar. Ou seja, é possível, Só é né? possível. E é lapidando também, porque eu acho que a gente vai treinando, é como se fosse uma musculatura do comportamento. Então você treina um pouco, vê como é que tá, avalia, né? Esses dias eu fiz até um artigo falando sobre isso, que primeiro você entende o que você quer. Depois você trabalha isso em você. E por fim você pergunta para as pessoas como elas veem. Só assim você vai entender se de fato você está sendo Perfeito. visto competente naquele tema, né? Então, Então é sobre isso. Não não entendi, basta, cortou, Bel. não basta você achar que você é, ou você ser de verdade, né? Mas as pessoas te enxergam dessa forma, né? O que que tá Meu marido faltando aí? chegou, vem me dar um oi aqui, Bel. Desculpa, tá? Que eu Ai, dei uma olhadinha pro lado. tem que dar, tem que cuidar, tem que se conectar, né? Dei uma olhadinha aqui. Oi, tudo bem? Eu acredito que Muito bom. Olha, foi um prazer ter você aqui com a eu adorei. gente. Foi muito gostoso. Nem vi o horário passar. Foi Olha muito lá. bom mesmo. Bel, quero te agradecer. Muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Eu Venha mais adorei. vezes, tá? Minha sala está aberta para te receber. Recíproca é verdadeira, Mi. Um beijo para vocês. Obrigada mesmo pela partilha de hoje. Adorei estar com vocês. Obrigada. Um beijo. Beijo, Beijo. pessoal. Tchau. Tchau.